Bem-vindos ao nosso último vídeo da série Armazenadores por Ar Comprimido, que é o nosso CAIS. Vamos falar agora um pouquinho mais de sistemas reais. E eu trouxe aqui comparações de A a Z. O primeiro delas seriam em ambientes industriais. O ar comprimido ele já é utilizado em ambientes industriais há muito tempo. Isso é uma realidade. Seja desde a utilização, uma necessidade de um equipamento, então posso ter, por exemplo, um centro de usinagem CNC e ele usa o ar comprimido para trocar as ferramentas. Então eu posso utilizar o ar comprimido. Ou até mesmo se eu preciso ou eu tenho uma necessidade de demanda de potência muito elevada, que talvez uma ferramenta elétrica não conseguiria atender ou que até mesmo ela fosse muito pesada. Imagina um funcionário no chão de fábrica tendo que usar uma ferramenta muito pesada para conseguir ter aquela potência. Então, para isso existem também as ferramentas pneumáticas, nós temos também cilindros pneumáticos, então a gente consegue aumentar a densidade de potência. Para isso, nós podemos utilizar pequenos reservatórios operando com os compressores. Esses reservatórios eles funcionam como pulmões, são reservatórios para efetivamente filtrar a oscilação. Então, tem momentos em que eu preciso ou tenho uma demanda maior energética, então o ar ele expande em todas as ferramentas ao mesmo tempo. E os compressores estão funcionando, eles não conseguem atender essa demanda. Então, desliguei lá uma ferramenta e esse pleno ele consegue se recarregar e ele consegue fornecer. É como se fosse um grande capacitor nesse sistema. Então, se é um grande capacitor, isso sim já é um sistema armazenador utilizado há muito tempo. É claro que isso não é quantificado. Quando o pessoal dimensiona, eles estão com outro foco na cabeça. Mas é interessante a gente apresentar isso aqui a título de curiosidade. O ar comprimido, então, ele é utilizado, ou ele é amplamente utilizado em ferramentaria e acionamento pneumático, proporcionando uma elevada densidade de potência. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de uma parafusadeira pneumática. Ela é pequenininha, levinha e ela tem uma densidade de potência muito elevada. É claro que isso depende muito da pressão de entrada da tomada. Se você utilizar um compressor pequenininho e sem um pulmão, né, sem ter um pleno razoável, você também não consegue tirar a potência dela. Mas isso só é possível porque você tem um armazenador. Né? O pleno garante a potência para a linha. Aplicações também de ar comprimido, voltados à mobilidade. Tem esse carrinho aqui, de 1875, eu não sei pronunciar isso também, que é o Tram Mekarchi. Ele foi um dos primeiros veículos, ou na verdade um dos primeiros relatos do uso de ar comprimido. Então o pessoal bombeava ar para dentro dele e ele tinha um motorzinho a pistão que conseguia fazer esse carrinho mover sobre os trilhos. E ele promovia o transporte das cidades. Hoje em dia nós temos pouquíssimas soluções utilizando o ar comprimido, mas nós temos. O que eu achei interessante para trazer para vocês é o AirPod, dessa empresa aqui, MDI. Originalmente eu rastreei ela até Luxemburgo e parece que, eu não sei se foi um acordo comercial, ela também está em Nice, na França. É um veículo de 3 lugares, ele tem uma autonomia de 200 km e chega a 70 km por hora. Utiliza um motorzinho de 4 cilindros. O armazenamento, você pluga, o ar é comprimido para dentro de um cilindro, esse cilindro depois ele expande nesse motor e o veículo então ele se move com uma autonomia de 200 km. Existem outros veículos também, mas eu não encontrei nenhum comercial, por isso que eu só trouxe esse AirPod. Já os armazenadores para o sistema elétrico, que são os sistemas de grande porte, chegamos então no exemplo de Handorf, na Alemanha, um total de 290 megawatts de potência. Foi comissionada por Brown Boveri, futuramente se unificou e virou a ABB. O início foi em maio de 1975 e terminou em dezembro de 1978, onde ela efetivamente começou a entrar em operação. Eu já trouxe algumas imagens para vocês para ilustrar, mas a gente vai passar aqui cada sistema de novo. Eu tenho 2 imagens, na verdade 3. A primeira aqui à direita é uma vista aérea da planta, como que ela funciona. Então, simplesmente é o tamanho de uma planta a gás. O armazenamento ele está abaixo da terra, nas cavernas, aqui identificadas, cavernas NK1, caverna NK2, e a planta efetivamente está aqui. A gente consegue até identificar a nossa chaminé por onde o gás combusto ele sai. Nosso primeiro item aqui seria a caverna de armazenamento. Nosso item 2, que é a câmara de combustão. Então o ar ele vem, entra aqui, se mistura com o gás, entra em combustão, depois ele vem para o primeiro estágio de turbina, que é esse 3, passa de novo para uma outra câmara de combustão,
Temos a combustão de novo, passa de novo por outra turbina, e aí nós temos os gases saindo da turbina. Conectado a esse eixo, nós temos aqui identificado por 12 os acoplamentos que eu comentei com vocês por embreagem. Temos também uma caixa de transmissão aqui no 11. O nosso gerador está aqui identificado no 6, que é o que serve tanto para recuperar a energia vinda da turbina, quanto para tocar o compressor. São dois compressores também tentando recuperar a ideia de múltiplos estágios. Então tem um compressor de baixa pressão, que é esse identificado pelo 7, e tem um compressor de alta pressão, que é esse identificado pelo 9. Além disso, o que é interessante a gente ver são os níveis de pressão. Nós estamos falando aqui de 46 a 72 bar, que ele está operando, e o último estágio da turbina ele está operando a 11 bar. E as temperaturas aqui elas são bem elevadas, que foi aquele problema que a gente comentou. Não dá simplesmente para a gente pegar o ar comprimido e expandir. De alguma forma, os sistemas que utilizam turbinas a gás, eles trabalham a uma temperatura mais elevada. Aqui de novo, a mesma planta, só que com um pouco mais de detalhes, trazendo principalmente, identificado aqui como 1 e 2, seriam o aftercooler e o intercooler, que está identificado o aftercooler e o 2, o intercooler. O 3 e o 5 seriam os nossos compressores. O 4 seria a caixa de transmissão. O 7, o nosso gerador, os acoplamentos. Aqui identificado por 9 e 10 as nossas turbinas. O 13 e o 12 a câmara de combustão. E aqui sendo mais específico sobre as pressões de trabalho e as vazões que efetivamente atuam nesse sistema. O gerador ele tem 290 megawatts e ele trabalha uma tensão de 21 kV. Pressão da turbina de 40 a 60 bar, o que torna o sistema totalmente rentável, produzindo menor gasto em combustível e maior gasto com maquinário. Esse sistema de Hantorf foi feito para operar a uma vazão de 130 mil metros cúbicos por hora, o que é coisa pra caramba. Ela também foi projetada para operar para Black Start, para unidades nucleares ao norte. Essa foi a ideia original. Se acabou a energia e eu preciso voltar de alguma forma, apoio e operação às minhas unidades nucleares, essa planta, o objetivo primordial dela era esse. Com isso, ela tinha originalmente um potencial para 2 horas de operação e depois ela foi repotencializada para 3 horas de operação. O que ficou faltando eu falar com vocês aqui sobre esse aftercooler e esse intercooler é justamente o armazenamento por temperatura. A ideia de ficar trocando essa temperatura entre os sistemas, como está ilustrado aqui, por esses intercoolers e aftercoolers, é justamente tentar recuperar a energia através da temperatura. Então já existe uma temperatura armazenada em algum lugar e existe essa recuperação. Mas é claro que o primordial desse sistema é o ar comprimido. Informações interessantes. Por que o pessoal gostou tanto dessa planta? Foi a planta mais barata de instalação de turbina a gás na Alemanha. Então, se pegar todas as plantas que já haviam sido comissionadas utilizando gás, essa de ar comprimido tinha sido a mais barata. O tempo para entrar em operação desse sistema é de 11 minutos. 6 minutos se a gente considerar uma partida rápida. E ela atinge a velocidade síncrona em 2 minutos. Então, de certa forma, é rápido. É uma energia que está disponível, mas ela não é tão rápida a ponto de resolver problemas de qualidade de energia. Qual é a sua diferença, por exemplo, para a usina reversível? A usina reversível, o tempo para entrar em operação é cerca de 10 segundos. Já o volante de inércia, que é, por exemplo, a título de comparação, um outro sistema armazenador, esse tempo ele é menor ainda. O volante de inércia já está mais propício a atuar em problemas de qualidade de energia. Como eu comentei com vocês, nesse sistema a potência de saída ela é 3 vezes superior a uma turbina a gás devido à ausência do estágio de compressão. Como eu não preciso mais comprimir o ar já está comprimido, então consigo aproveitar toda a energia dessa turbina. A câmara de combustão permite trabalhar com uma vazão e pressão mais baixa, o que é bom, e as pás elas podem ficar frágeis em baixas temperaturas. Então, por isso que é importante a gente utilizar esse sistema com o gás, utilizando a combustão também. Tem vários os motivos, mas o principal deles é que esse sistema ele foi pensado para operar dessa forma.
A segunda planta, em McIntosh, no Alabama, uma planta de 110 megawatts, ela foi comissionada em setembro de 1991 pelo Alabama Electric Corporation, utilizando uma caverna de sal, a potência eu já falei com vocês, de 110 megawatts, e ela foi projetada para 26 horas de operação. É bem parecido o conceito com Huntorf. Outros empreendimentos, para quem tiver curiosidade de pesquisar, o empreendimento em Norton, com 800 megawatts, trabalha com 55 a 110 bar nas minas de Norton, em Ohio. Nós temos também o Iowa Storage Energy Park, que é um aquífero que foi anunciado em 2006 até o início desse ano, até o início do ano passado, 2020, eu não tinha relatos sobre o comissionamento dessa usina, mas a ideia era bombear o ar a 3.000 pés de profundidade. E por fim, temos também no Texas, em Mata Gorda, Domo de Sal. O pessoal estava estudando instalar um sistema armazenador porque eles têm muito gargalo na transmissão, em função do crescimento da quantidade de parques eólicos na região. Com isso, nós encerramos o nosso estudo a respeito de ar comprimido armazenador de energia.